Bom dia, produtivas extraordinárias da nossa comunidade Fortuna. Sejam todas muitíssimo bem-vindas à aula de número 176 da nossa comunidade. Na aula de hoje, nós temos a nossa convidada Clarissa Brandt, uma empresária e amiga que eu admiro muito, inclusive uma das patrocinadoras do Acelere 6, e ela foi o primeiro nome que me veio à mente quando vocês me pediram alguém de comercial. A Clarissa, como eu disse, é uma empresária e já tem muitos anos de experiência em vendas e tem um estilo comercial que eu admiro muito e acredito que tem muito a ver com as culturas de muitas das empresas de vocês. Então, hoje, os conceitos que a Clarissa vai trazer para nós são conceitos que vocês vão conseguir aplicar muito rapidamente nos negócios de vocês, tanto para quem trabalha com produtos quanto para quem trabalha com serviços. Bom, vocês mesmas já tinham me pedido aula sobre comercial, quando eu pedi que vocês sugerissem temas para professoras convidadas, esse foi o primeiro tema que vocês trouxeram, e nós já temos aqui na comunidade aula sobre comunicação como um todo, aula sobre reuniões como um todo, em que eu digo que é improdutivo ficar levando todo o cliente para o Meet, ou todo o cliente para um café, que a gente precisa saber aplicar esse filtro. E nós também já temos muitas aulas sobre metas, sobre como definir metas, sobre o papel dessas metas, sobre as metas mais importantes dentro de um negócio. E aí, partindo disso, nós sentimos a necessidade de melhorar a nossa produtividade comercial. O que é a produtividade dentro do comercial? São os nossos indicadores de conversão, de ticket médio, de LTV, de vendas para um mesmo cliente e assim por diante. Então, todos esses indicadores, à medida que a gente for desenvolvendo a nossa produtividade comercial, a gente vai melhorando eles também. Meninas, bom dia, tudo bem? Gurias, eu estou muito feliz e queria já agradecer de antemão já pela oportunidade. A Aline maravilhosa, né? Sempre muito agregadora, né, para o time, e também eu gosto muito que ela compartilha, assim, né, as minhas produtivas são boas nisso ou naquilo, e ela traz para compartilhar o conhecimento com as demais. Então, muito obrigada, Aline. Hoje eu estou trazendo, então, um pouquinho das rotinas comerciais, e com foco em gerar clientes, novos clientes e vendas, né? Como transformar o atendimento em conversão e previsibilidade. Eu acredito muito, tá, que vendas e comercial são assuntos que ainda geram insegurança em muitas empreendedoras, principalmente porque a maioria de nós começou empreendendo, sabendo muito do produto ou serviço que está vendendo, mas não necessariamente sabendo vender, né? Então, hoje eu estou trazendo uma visão mais estratégica e prática sobre isso. Um pouquinho, então, de quem sou eu, quem não me conhece. Acho que a grande maioria me conhece, mas se tiver alguém que não me conhece ainda, eu sou empreendedora. Vocês sabem que eu tinha, antigamente, uns 3 meses atrás, a Tchu. Acabei fechando, o negócio não fazia mais sentido para mim. Então, eu sou uma empreendedora, agora vendo serviços. Antes eu vendia produtos, agora estou vendendo serviços. Tenho experiência em varejo e no atendimento de clientes. Tenho experiência na estratégia comercial e de conteúdo também. Sou formada em administração, tenho pós-graduação em gestão de pessoas, e além de todo o meu profissional, da minha gama profissional, eu também sou mãe, né? Então, eu mantenho maternidade, negócios e rotina comercial, tudo junto acontecendo ao mesmo tempo. Vamos para o que interessa. Então, atender não é o mesmo que vender. E aí, aqui, a realidade de muitas empreendedoras, né? Com aquele comercial reativo, né? Que só responde, né? Quando é perguntada, que improvisa, que posta quando dá, que esquece de fazer um follow-up, um acompanhamento aos clientes, que não conduz uma conversa, que tem vergonha de fechar. Hoje eu percebo que muitas empreendedoras vivem um comercial extremamente reativo, e esse comercial reativo é o quê? É quando a pessoa só responde quando consegue, só responde quando é perguntada, que não faz acompanhamento. E aí que eu digo que muitas vezes o problema não está nem
no teu produto, né, ou no teu serviço, está na forma que o comercial está acontecendo, né? Isso é muito perigoso, porque os negócios não crescem de uma forma sustentável quando tu faz um comercial reativo, né? Tu vai ir apenas na força do esforço, né? Ou quando acontece, quando estou precisando, eu vou atrás do cliente, né? Não é assim, né? Os negócios, eles crescem quando existe um processo e uma direção por trás. A maioria das vendas, então, não é a maioria das vendas não se perde, então, no produto, se perde na condução. Essa fala, né, uma fala bem principal, e essa é o que eu quero manter como fala principal da palestra de hoje. A maioria das vendas, então, não se perde no produto, se perde na condução, porque a maioria das empreendedoras acredita que perder vendas, que acaba perdendo as vendas porque o preço está alto, ou porque tem muita concorrência, ou porque falta seguidor, ou para o cliente, ou porque o cliente sumiu. E muitas vezes a venda se perdeu antes disso, né? Se perdeu na comunicação com o cliente, na falta de clareza, na falta de condução. Porque vender não é apenas responder perguntas que vêm no WhatsApp, né? E o que faz, então, uma venda, né? O que faz uma venda acontecer? O que faz uma venda acontecer hoje? O cliente, então, não compra apenas o serviço ou o produto, né? O que o cliente está comprando hoje? Ele compra segurança, ele compra praticidade, ele compra redução de ansiedade, ele compra uma solução para um problema que ele tem. E ele precisa que a empresa gere uma confiança nele. Então, uma venda precisa ter a clareza, a conexão e a condução mais confiança, né? Para o cliente conseguir se sentir seguro, né? E fechar essa compra com vocês. É por isso que vender, então, vai muito além do preço. Uma venda normalmente acontece quando essas 4 coisas, né? Essas 4 coisas estão presentes. A clareza, que é o que o cliente precisa entender. Então, o que o cliente precisa entender que vocês precisam comunicar com clareza? O que tu faz? Para quem tu faz? Qual o problema tu está resolvendo e por que aquele produto, aquele serviço faz sentido para o cliente? O que vai mudar na vida do cliente? E aí, então, aqui temos a visibilidade versus o posicionamento, para explicar um pouquinho, então, para vocês. Hoje, além do comercial feito, né, existe uma diferença também muito grande entre ser vista e ser percebida. Por que isso é importante na rotina comercial? Hoje a gente tem as redes sociais que nos ajudam muito com a visibilidade. Então, muita gente produz conteúdo todos os dias e mesmo assim não vende, né? Tem muita visualização nos vídeos e não vende. Por que não vende? Porque a visibilidade sozinha não gera conversão, né? O posicionamento é quando a visibilidade, então, sozinha não gera conversão, e aí eu vou explicar aos poucos, acho que fica mais fácil do que eu já partir para o posicionamento. A visibilidade, então, é quando a pessoa vê, né, gera o alcance e chama a atenção, né? E aí, aqui, então, eu trouxe 4 funções do conteúdo, né? Hoje a gente sabe que as funções do conteúdo, quando a gente posta lá, é atrair, identificar, gerar confiança e conduzir, né? O conteúdo comercial não serve apenas para aparecer, ele serve para reduzir insegurança e aproximar o cliente da decisão. Muitas empreendedoras fazem conteúdo, né, apenas pensando no alcance, mas conteúdo comercial, ele precisa cumprir funções estratégicas, né? Então, é o que eu falei antes, né? Muitas empreendedoras, então, fazem aquele conteúdo bonitinho, que tem visualizações, mas, às vezes, na sua grande maioria, não se cumpre a função estratégica, que é o quê? Atrair o cliente. Primeiro, ele precisa fazer, o teu conteúdo precisa fazer a pessoa parar, olhar e ficar olhando, né, o teu vídeo, a tua postagem, identificar. Depois, então, que a pessoa parou, olhou, está olhando ali, a pessoa precisa pensar, isso aqui é para mim. Então, o cliente não compra apenas o produto, né? Isso aí é uma parte importante para vocês entenderem que ele não está só comprando o produto, então ele compra segurança, ele compra praticidade, ele compra solução, ele compra uma transformação na vida dele, né?
Esse slide é importante porque ele muda completamente a forma de vocês entenderem uma venda, né? O cliente não está comprando com vocês apenas para ter o produto, ele está querendo uma transformação, uma solução de problema, né? Ele compra aquilo ali porque aquele produto representa algo emocional para ele, né? Então, um exemplo bem prático que eu vou trazer para vocês aqui sobre isso é na MamiGo, né? Eu não estou vendendo na MamiGo, eu não estou vendendo apenas transporte infantil. Vendo transporte infantil também, mas eu vendo o quê? Tranquilidade, confiança, previsibilidade, segurança emocional para as mães, para os pais, para as famílias. Então, quando a gente entende o que realmente a gente está vendendo e o tipo de dor que o nosso produto ou serviço resolve, a comunicação com o cliente muda completamente e fica muito mais fácil de vocês conduzirem uma venda, né? Uma rotina comercial com aquele cliente, entendendo o posicionamento de vocês. Então, a maioria dos atendimentos hoje, né, tem o atendimento, a maioria das empreendedoras, então, tem o atendimento mais passivo, né, que nem eu falei lá no início, que apenas responde, espera o cliente entrar em contato, deixa o cliente liderar e reage, né? Então, a maioria das empreendedoras responde perguntas, e não conduz às decisões. Então, a maioria das empreendedoras está só respondendo as perguntas e não conduz a conversa. Aí fica aqui um ponto, a responsabilidade de vocês conduzirem a conversa com o cliente de vocês. E aí a importância de um atendimento consultivo para investigar o que o cliente está precisando, entender o cenário, conduzir uma escolha, a escolha dele, né, e reduzir insegurança. Aqui a frase que eu já tinha falado antes, o cliente cansado mentalmente não quer pesquisar sozinho, ele quer clareza, né? E hoje o cliente não quer dificuldade, ele já tem bastante dificuldade na vida dele. Ele quer a solução, e que essa solução venha de uma forma rápida, né? Quanto mais cansativa a decisão, maior chance dele adiar a compra. Então, por isso a importância de manter uma clareza na comunicação ao vender. Empresas que facilitam a decisão normalmente convertem mais, né? Agora, nas inseguranças do cliente, que todo mundo tem, e é por isso que o cliente fica tão inseguro, né? E aí é o papel do comercial reduzir essa insegurança. Então, todas nós, quando vamos comprar alguma coisa que a gente não conhece, seja produto ou serviço, a gente tem medo de errar, a gente tem medo de perder dinheiro, a gente tem medo que não funcione, medo de julgamento e medo de uma experiência ruim. Todo cliente possui essas inseguranças internas antes de comprar, nós também. Então, vai passar pela cabeça do cliente de você, será que eu vou me arrepender? Será que vai valer a pena? Será que resolve meu problema realmente? Será que isso combina comigo? Ou será que eu vou ser bem atendido, né? Então, esse é o papel do comercial, é justamente reduzir a insegurança. E aí, por isso, a importância de uma escuta ativa, de uma condução de vendas, de gerar conexão, direcionamento e trazer o cliente para o fechamento. A maioria das vendas não se perde no preço, né? Quando a gente fala o preço, ela se perde na condução. Né? Tem muita gente que entra, qual o valor? Né? Entra direto, não dá nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Qual o valor? Né? E tu acaba se perdendo na condução quando tu responde, é 180. Deu, acabou. Não falou mais nada. Perdeu a venda. Por erros clássicos, que acontece muito, é raro, mas acontece muito, no fechamento, né? A pessoa vai lá, depois de toda uma conversa, toda uma condução, explicou os produtos e serviços bem direitinho. Aí, depois de tudo isso, explicou os produtos bem direitinhos, passou o valor, a empreendedora simplesmente abandona o controle da conversa no momento mais importante e ela fala a seguinte frase: qualquer coisa me chama. Cliente sem direcionamento vai adiar. Se tu falar qualquer coisa me chama, tu perdeu a condução da venda, tu perdeu a venda. Então, passou os produtos e serviços para o cliente, né? Passou todos os detalhes.
cliente ficou sem responder. Normalmente as pessoas respondem, vão ficar meio em dúvida. Você sabe como é que é, vocês são clientes, vocês sabem como é que é, vocês vão ficar em dúvida. Ah, será que eu fecho? Será que eu não fecho? Será que vai ser legal? Vai ser bom de vocês terem uma rotina comercial, né? A maioria das empreendedoras não precisa trabalhar mais, a gente já trabalha bastante, a gente precisa operar melhor, né? Comercial sem rotina vai gerar ansiedade para vocês, instabilidade, e vocês vão operar no improviso. Comercial bem estruturado, com processo bem estruturado, vai gerar clareza, constância e previsibilidade para vocês. Comercial sem rotina vai virar ansiedade, porque tudo vai parecer que é urgente, a gente vai estar sempre apagando incêndio, vai ter aquela sensação de que tudo é instável. E as empresas hoje que têm esses processos mais repetitíveis, né, que acompanham leads, fazem follow-up, mantêm o relacionamento e analisam as oportunidades, elas crescem, a intenção é crescer, né, mais rápido do que os outros negócios que não tem nada disso estabelecido. Então, os negócios não dependem apenas de indicação e sorte para crescer, né? E é isso que a gente não quer, que os negócios de vocês não dependam apenas de indicação ou sorte, que dependam de vocês, da rotina comercial de vocês terem uma rotina comercial bem estabelecida, para ter isso como diferencial, e o cliente também, olha, eu fui super bem atendido naquela outra vez que eu entrei em contato com a MamiGo, vou entrar em contato com ele de novo, né? Então, o cliente vai lembrar, quando ele for bem atendido, ele vai lembrar de vocês. E então, o que os negócios hoje que crescem fazem? Eles fazem acompanhamento de leads, eles fazem follow-up, eles repetem todos os processos, mantêm o relacionamento com o cliente, analisam as oportunidades. E aqui eu não estou falando para vocês fazerem isso todos os dias. Não é para vocês fazer de segunda a sexta, todo dia do mês fazer isso. Não. Vocês conseguem estabelecer dias da semana, se vocês vão fazer isso em uma semana, se vocês vão fazer isso em um mês. Aí vocês vão estabelecendo essa rotina comercial de vocês conforme ficar melhor e fazer mais sentido para vocês, né? Mas é importante ter essa rotina comercial, porque as empresas, então, os negócios, eles crescem normalmente, né? Então, não dependendo da sorte de indicação ou viralização, eles possuem uma constância comercial. Existe um processo de acompanhamento, existe um processo de acompanhamento de relacionamento, existe um processo. Isso é importante. Existe um processo, tem que existir um processo por trás. Senão, vai virar improviso. Então, novamente, venda não é sorte, venda é condução. E aí, essa é uma frase bem importante. Todo mundo diz que para vender tem que ter dom. Não, não é dom. E não é talento natural também. Venda é clareza na comunicação, é relacionamento, é estratégia, é constância e é condução. Toda essa rotina comercial super importante para vocês terem no negócio de vocês. Outra coisa que eu esqueci de falar agora, eu lembrei, aqui nesse slide anterior, do acompanhamento de leads. Gurias, eu não sei se vocês têm isso na empresa de vocês, mas eu tinha tanto na Tui e agora na MamiGo também. Gurias, eu tenho o catalogado no meu Excel, desde o cliente 1 até o cliente que entrou em contato comigo hoje de manhã. Eu tenho todos eles catalogados no Excel, o nome, o contato do cliente, o motivo que ele entrou em contato comigo, se fechou o serviço, a venda ou não fechou, se não fechou, o motivo de não ter fechado. E aqui eu trouxe exemplos práticos para vocês. Depois eu até posso compartilhar um PDF que eu tenho com alguns exemplos, né? Então, exemplos práticos de primeiro contato. Esse aqui acho que é o mais fácil, todo mundo sabe fazer o primeiro contato. Não acredito que tenham muita dificuldade, então, 2 exemplos bem práticos. Oi, que bom te ter aqui, me conta um pouquinho do que tu procura hoje para eu conseguir te direcionar melhor. Sempre tem aquela criatura que vai entrar em contato com você só por causa do valor. Quanto que custa? Já aconteceu comigo na Tchu, entrar em contato comigo, patrocinei uma blusa lá, entrar em contato comigo, valor.
manda só valor, valor. Aí, oi, Mariazinha, tudo bem? Que bom te ter aqui conosco. Para eu passar maiores informações sobre esse produto, tu consegue me confirmar o tamanho do teu manequim? Porque se eu não tiver o produto naquele tamanho, eu tenho outros produtos naquele tamanho, que pode interessar ela também. Então, a investigação, né? A parte da investigação, de saber investigar o cliente, o que ele está precisando. Não tem aquele produto no momento, mas tu vai oferecer outro, né? Talvez a pessoa nem saiba que esteja precisando daquele produto, talvez não feche também. Aí é do business, né? Mas a importância de tu saber, então, conduzir, né? Porque eu posso responder simplesmente, é 180. Morreu. Tu não vai saber se ela não quer, ou, né, se ela quer ou não quer por causa de valor, ou, né, ou por causa da cor, que ela não gostou, daqui a pouco ela não sabe que tem outras cores. Então, nessa sexta-feira, nós temos o nosso encontro em grupo, às 9 horas, aqui pelo Meet novamente. Terça que vem, nós temos aula normal, já após Acelere, então já estaremos numa outra vibe. E quarta que vem, dia 27, eu envio a avaliação mensal com perguntas sobre a aula da Clarissa também. Então, eu quero vocês implementando e traduzindo todo o nosso conhecimento em resultados. Afinal de contas, trazer convidados para cá é para abraçar dores que eu não consigo e que vocês têm. Então, não façam com que as pessoas não queiram dar aula na comunidade, porque vocês não colocam as coisas em prática. Tá bom? Façam a parte de vocês também. Então, Clá, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Gurias, qualquer coisa, me chamem no privado, dúvidas, enfim. Estou super aberta a ajudar vocês. Pode me chamar lá que a gente resolve junto. Perfeito. Um beijo, tenham uma excelente semana. Nos vemos no sábado. Vendam mais e até mais.